Bem-vindo ao Eixos da Verdade na televisão JNS. Eu sou Emily Schrader e no episódio de hoje vamos falar sobre minha recente viagem a Gaza, onde tive uma visão de dentro do que realmente está acontecendo com a ajuda humanitária, além dos terríveis vídeos de reféns divulgados recentemente pelo Hamas. Também vamos abordar os esforços contínuos de sequestro pela República Islâmica e conversar com a ativista e artista iraniana Maral Salmazi, especialista no extremismo de esquerda aliado ao antissemitismo dentro dos movimentos islamistas. Com ela, vamos discutir os acontecimentos recentes e como o Ocidente pode lidar melhor com a islamização. Mas antes, vamos ver o que eu descobri em Gaza nesta semana. Nesta semana, tive a oportunidade de entrar em Gaza para visitar o depósito de ajuda humanitária das Nações Unidas, que, em teoria, deveria estar enviando centenas de caminhões todos os dias para a população local. Antes de comentarmos, veja o que encontrei. Estou aqui do lado israelense da fronteira com Gaza. Estamos prestes a atravessar a área de Kerem Shalom para ver como a ajuda humanitária chega e o que acontece com ela depois que é entregue aos diferentes grupos responsáveis por distribuí-la à população de Gaza. Agora já estou em Gaza, no centro de distribuição de ajuda humanitária aprovada pelas Forças de Defesa de Israel e repassada aos civis locais. Como pode ver atrás de mim, há centenas de paletes que a Organização das Nações Unidas ainda não recolheu. Após conversar com oficiais de alta patente no local, eles me disseram que mais de 200 caminhões entraram na faixa de Gaza desde a semana passada, que 4 pontos de passagem estão operando e que desde 19 de maio, quando a ajuda foi restabelecida, mais de 5.000 caminhões já foram enviados para Gaza. Nos últimos dias, vimos muitos relatos vindos de Gaza que foram contestados pelas Forças de Defesa de Israel, as quais afirmam que o verdadeiro obstáculo tem sido a própria Organização das Nações Unidas. Segundo eles, houve problemas operacionais e não foi possível distribuir toda a ajuda porque grande parte foi saqueada pelo Hamas ou por outras gangues dentro de Gaza. O mais triste é saber que existe sofrimento dentro de Gaza e ainda assim tantos paletes de ajuda permanecem aqui, apenas esperando para serem entregues. É uma situação difícil para muita gente, acho que dos dois lados. Não quero negar que há um problema sério acontecendo dentro de Gaza. No entanto, também é preciso reconhecer que, como tudo isso foi aprovado pelo Estado de Israel, um dos principais obstáculos aqui é realmente a operação, conseguir fazer essa ajuda chegar às mãos certas. Como mencionei, mesmo após o aumento da ajuda em 4 ocasiões, vimos vídeos de caminhões sendo saqueados pelo Hamas e por civis de Gaza. De acordo com estatísticas recentes das Nações Unidas, 87% da ajuda que a organização tentou distribuir foi interceptada, seja saqueada por civis no local, seja pelo Hamas. Quero acrescentar agora alguns pontos importantes que precisam ser mencionados. Nos últimos dias, a ajuda enviada para Gaza e para os palestinos aumentou consideravelmente. 1.200 caminhões foram levados a Gaza na última semana por Israel e outros 1.200 foram entregues pela Organização das Nações Unidas. E isso apesar do fato de que 87% desses caminhões, segundo os próprios dados da ONU, acabam saqueados. Mesmo assim, centenas de caminhões seguem parados na instalação que visitei dias atrás, apodrecendo sob o sol em vez de serem entregues aos moradores de Gaza que precisam. Tudo isso porque a Organização das Nações Unidas não está movendo a ajuda no ritmo necessário para o povo de Gaza e ainda por cima culpa Israel. E eu não vou amenizar, não acho que Israel seja totalmente inocente nessa história. Por semanas, a Organização das Nações Unidas insistiu em trabalhar com o Hamas para escoltar essa ajuda. Insistiu também em usar a UNRWA para a entrega, mesmo após comprovada colaboração com o Hamas, criando obstáculos à distribuição e fazendo jogos políticos. Sem falar que atacou repetidamente a Fundação Humanitária de Gaza, que desde 19 de maio já distribuiu com sucesso mais de 100 milhões de refeições aos moradores locais. Mesmo sem obrigação legal internacional de fornecer ajuda humanitária quando ela é desviada para o inimigo, como ocorreu aqui, as Forças de Defesa de Israel tomaram novas medidas nesta semana para ajudar. Começaram lançamentos aéreos de alimentos e reduziram a burocracia e as inspeções. Abriram passagens adicionais para ajuda humanitária, criaram corredores humanitários e até pausas nos combates para facilitar a entrega.
Encorajo as forças de defesa de Israel a continuarem nesse caminho e a fazerem o possível para evitar novas crises humanitárias, tanto para os moradores de Gaza quanto para nossos reféns. Mas afirmar que Israel provoca deliberadamente fome é uma completa insanidade. E eu digo isso como alguém que viu a situação de perto, com meus próprios olhos. Enquanto isso, estas são algumas das cenas que vimos em Gaza apenas na última semana. O que havia antes acabou, Senhor. Isso não significa que todos estejam passando fome. Sabemos que há sofrimento em Gaza, mas compare essas cenas com a próxima história que trago para você. Reféns sendo deixados para morrer de fome pelo Hamas. O Hamas divulgou um novo e arrepiante vídeo de Eviatar David, israelense de 24 anos, um dos muitos civis inocentes ainda mantidos como reféns em Gaza. O vídeo, autorizado pela família para divulgação, mostra Eviatar em um túnel do terror, visivelmente faminto, parecendo um esqueleto vivo, sendo forçado a cavar a própria cova para um vídeo de propaganda. Eu estou principalmente comendo aqui e ali um pouco de lentilhas e feijão. Isso foi no começo de julho. Eu comi lentilhas. Ok, aqui eu comi lentilhas. Na sexta-feira, 4 de julho, não comi nada. O que eu estou fazendo agora? É cavar a minha própria cova. Isso é para mim. A cada dia que passa, meu corpo fica mais fraco, eu fico mais fraco. Parece que estou caminhando para a minha própria morte. Agora, deixe-me ser clara. Este vídeo é, por si só, um crime de guerra e um testemunho da crueldade indescritível do Hamas. Dias antes, a Jihad Islâmica, outro grupo terrorista em Gaza, divulgou um vídeo semelhante do refém israelense Ram Broslavski, também visivelmente faminto. Eles torturam e deixam os reféns passarem fome. O Hamas tem a audácia de acusar falsamente Israel de deixar intencionalmente os civis de Gaza passarem fome, depois de roubar a ajuda. Vamos ser claros, é o Hamas que rouba a ajuda. O Hamas atira no próprio povo por causa da ajuda. O Hamas usa a fome como arma e ainda se filma fazendo isso. E agora eles têm a audácia de invocar o Holocausto em sua propaganda. Isso é uma distorção vil e repugnante do Holocausto. E sim, eu realmente defendo que o Hamas é pior que os nazistas, porque até os nazistas tentaram esconder seus crimes para salvar suas próprias vidas. O Hamas, por outro lado, comemora os seus. Eles acreditam que têm o direito de massacrar e torturar judeus porque são supremacistas islâmicos que precisam ser erradicados. Agora, vamos à próxima história, que considero essencial que todos conheçam. O New York Times informou que o regime islâmico do Irã mantém pelo menos 4 americanos como reféns, incluindo um judeu de 70 anos de Nova York, que estava visitando a família. Entre os detidos estão também uma americana da Califórnia e um cidadão com dupla nacionalidade americano-iraniana, preso logo após os ataques de retaliação de Israel contra a República Islâmica em junho. Todos são acusados de espionagem para Israel sem qualquer prova, devido processo ou acesso a advogados, assim como milhares de iranianos mantidos presos por acusações falsas. Isso é a clássica diplomacia de reféns, a ferramenta preferida do regime para pressionar o Ocidente a ceder. Por isso, viajar para o Irã sob este regime é extremamente perigoso. Seu passaporte não significa nada para eles. Você vira uma alavanca, uma moeda de troca ao entrar no Irã. É extremamente frustrante que a administração Biden continue até mesmo a cogitar a possibilidade de negociar com este regime. Um regime que segue ameaçando americanos sem qualquer vergonha ou punição. E, em vez disso, o Ocidente fecha acordo após acordo com eles, incluindo o de Biden, que entregou 6 bilhões de dólares ao regime e ajudou a financiar o terrorismo em toda a região. Enquanto isso, um relatório da Anistia Internacional, divulgado nesta semana, afirma que mais de 700 pessoas foram executadas no Irã só neste ano, muitas em segredo e por falsas acusações de espionagem, às vezes sem motivo algum. Isso não é um sistema de justiça no Irã, é uma máquina de terror. O regime em Teherã não é apenas uma ameaça para o seu próprio povo. É, de fato, uma ameaça para todos.
Agora está conosco Maral Salmazi, ativista iraniano-alemã e voz cultural, uma das críticas mais contundentes à República Islâmica do Irã e à repressão contra mulheres, dissidentes e minorias, tanto no Irã quanto no Ocidente. Desde o assassinato de Mahsa Amini, Maral usa sua plataforma para expor a hipocrisia do silêncio ocidental, as alianças que fortalecem o extremismo e a urgência de apoiar o povo iraniano na luta por liberdade. Ela está aqui hoje para analisar o momento atual, da diplomacia de reféns ao apaziguamento ocidental e à guerra em Gaza, além de fazer as perguntas difíceis que muitos governos evitam responder. Maral, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer recebê-la. Quero começar perguntando, na sua visão, o que o Ocidente deveria estar fazendo agora? Ou seja, como seria um apoio real e significativo ao povo iraniano vindo dos Estados Unidos da América, da Europa e de outros países, para além de hashtags e postagens nas redes sociais? Bem, eu acho que antes de tudo eles deveriam parar de legitimar este regime, cortando essa narrativa de negociar um acordo. Isso não ajuda ninguém. Na verdade, é destrutivo para o próprio Ocidente. As pessoas no Irã estão esperando o momento para começar sua revolução, por assim dizer. E eu acredito que isso está estagnado agora por falta de confiança, porque o Ocidente já as traiu tantas vezes antes. Toda vez que estavam prestes a derrubar o regime, o Ocidente voltava a falar sobre o Joint Comprehensive Plan of Action, negociações de paz e afins. E pior ainda, entregou bilhões de dólares a este regime. Obama e Biden foram os piores presidentes nesse sentido. E atualmente acho que a postura da França também é extremamente irritante. Então, sim, é uma falta de confiança, porque já foram deixados de lado tantas vezes. E isso está acontecendo de novo agora, pois o regime ele está agindo com brutalidade. Tudo o que os iranianos previram está se concretizando. Quanto mais o regime se sente ameaçado, mais ele reprime. E de forma cada vez mais sádica e violenta contra o povo iraniano. Tenho ouvido que Teherã está simplesmente cheia de postos de controle. 700 pessoas foram presas sob acusações absurdas de serem agentes do Mossad. Inimizade contra Deus e corrupção na terra, acusações totalmente ridículas. E 7 pessoas já foram executadas desde desde o cessar-fogo. Agora, ainda existem vozes em Washington e até mesmo em Bruxelas, na União Europeia, que acreditam que é possível fechar um acordo com a República Islâmica. Alguns chegam até a pressionar por isso. Isso é um erro de cálculo? Eu sei que você já falou sobre acordos na primeira resposta, mas é um erro até mesmo tentar? Claro que é. Quantas vezes você quer repetir um método que já foi comprovadamente, digamos assim, um fracasso, que só serviu para encorajar este regime que fortaleceu ainda mais o regime? Eles lucraram bilhões após cada acordo. Eles apenas ganharam mais influência em toda a região. Fortaleceram e armaram seus grupos aliados. É um fracasso, um fiasco. Tem sido um fracasso repetido ao longo dos anos. E o único resultado disso foi 7 de outubro, mais mortes no Iêmen, no Irã, na Síria e no Iraque. Tudo isso desestabilizou a região. Então, por quê? Estamos nessas negociações desde 2003, certo? E qual foi o resultado, o que conseguimos até agora? E o que a República Islâmica está pedindo em troca de tudo isso? Esses chamados
Bem, eu acho que eles estão conseguindo exatamente o que queriam: mais tempo para desenvolver, no mínimo, o programa nuclear. Exatamente. Eles ganham mais tempo, mais dinheiro e mais influência. E precisamos falar sobre o Catar. O Catar é um grande problema. Eu vejo o Catar como um problema ainda maior agora, porque a República Islâmica foi bastante enfraquecida. Mas neste momento é o Catar que está ameaçando a região com suas manobras e intrigas. E estou extremamente preocupada com a postura da administração Trump em relação ao Catar. Para mim, isso é, na melhor das hipóteses, delirante e provavelmente com algum grau de corrupção se observarmos os negócios da Witkoff e outros. Não faz sentido algum? Certo, é realmente muito problemático. Eu concordo com você. Agora, falando de você pessoalmente, você já morou em muitos lugares, em vários países. Eu sei que esteve na Jordânia por um tempo. Você viveu na Alemanha, é claro, e também no Irã, além de ter passado um período na França. Como essas experiências moldaram a sua visão de mundo e o seu ativismo hoje? Porque eu sei que você também atua fortemente contra o antissemitismo e, no geral, combate o extremismo. Então, como a sua trajetória influenciou isso? Eu comecei a compreender cada vez mais as conexões sociológicas, políticas e sociais. E passei a perceber padrões em todos os lugares por onde andei. Isso afeta todas as sociedades da mesma forma, especialmente as sociedades ocidentais que vêm sendo minadas há décadas. Os sinais de decadência moral e de declínio civilizacional são visíveis. Primeiro na academia, mas mais importante ainda, em todas as instituições culturais que, no fim das contas, moldam a política e formam gerações de jovens. Mas também notei como a manipulação da linguagem criou uma realidade completamente nova em todas essas sociedades, porque isso tem sido aplicado de forma consistente, especialmente no caso islamista, com a modificação da linguagem aqui no Ocidente, começando por termos como islamofobia. Esses termos foram introduzidos pela República Islâmica ainda no século XIX, correto? Sim, eu só quero acrescentar um ponto aqui. Sei que você já falou bastante sobre isso. Você comentou sobre essa aliança entre o extremismo islâmico e a extrema esquerda na Europa. E, nos últimos anos, temos visto essa aliança profana se fortalecer cada vez mais. Na sua perspectiva, você pode explicar o que é essa aliança, como ela funciona e por que é tão perigosa? Bem, essa aliança é fruto de uma convergência, um processo contínuo de aproximação que começou em 1979. Arafat foi o primeiro líder estrangeiro a visitar Khomeini logo após a Revolução. E juntos eles declararam que o caminho para Jerusalém passava por Teherã. Aquele momento marcou o início da aliança entre a esquerda e os islamistas. E sim, eu acredito que isso seja basicamente a mensagem que eles passaram a exportar e que acabou se globalizando. Foi então que começou a Intifada. E todos nós lembramos de 1979, quando Arafat visitou Khomeini, com os mulás ao seu lado, na varanda da antiga embaixada israelense, sob a bandeira palestina e grafites dizendo "Viva a Organização para a Libertação da Palestina" e outros slogans. Foi aí que tudo começou. Bem, globalmente. No Irã começou antes. Foi assim que Khomeini usou o antissemitismo disfarçado de antisionismo para derrubar o Shah, chamando-o de cão de Israel, judeu disfarçado e coisas do tipo. Isso foi nos anos 60. E isso remonta à União Soviética, a Stalin.
que inicialmente apoiou Israel, eles chegaram a votar a favor da partição, por exemplo. Mas quando perceberam que Israel não se tornaria mais um posto avançado comunista, passaram a criar essa narrativa usando a subversão e exportando o antissemitismo disfarçado de antisionismo. E a República Islâmica adotou isso. Você observa isso hoje na Europa, inclusive na Alemanha? Sim, muito claramente. A esquerda, Como isso se manifesta? isso se manifesta por meio dessa retórica pós-colonial rasa e distorcida. Rasa, porque muitos que a propagam são tão ignorantes que, se conhecessem minimamente a história do Oriente Médio e do colonialismo islâmico, o que o Islã fez no Egito, no Irã, em toda a África do Norte e no Oriente Médio, saberiam como colonizaram, escravizaram milhões de africanos e até os castraram. No Saara, por exemplo, houve o comércio de escravos subsaarianos, certo? O comércio de escravos árabes na África foi maior que o transatlântico, apesar de também ser comércio de africanos. E durou muito mais tempo. E nem estou mencionando a escravidão dos eslavos, cerca de 1 milhão de pessoas brancas capturadas na Europa e levadas para territórios árabes para trabalho forçado e escravidão sexual, vendidas em mercados. É simplesmente insano. E tudo isso é simplesmente ignorá-lo. E, de repente, os israelenses são rotulados como colonizadores brancos, o que é um absurdo. É sempre essa narrativa. Agora, queria perguntar como o seu ativismo tem sido recebido na Alemanha, especialmente por você se opor ao fundamentalismo islâmico, que muitas vezes é rotulado de forma equivocada como islamofobia, e também criticar elementos da esquerda política que foram, de certo modo, cooptados por essa ideologia marxista e islamista. Como o seu trabalho é visto na Alemanha? Mais ou menos. Bem, como você sabe, sou produtora musical. Então, trabalhei por cerca de 2 décadas na indústria da música, que é fortemente inclinada à esquerda. Então, isso gerou algumas controvérsias. O que eu posso dizer? Pegue um número, entre na fila e beije minha bunda. É tudo o que posso dizer. Sou uma mulher iraniana. Se existe alguém que tem o direito de criticar o Islã, essa pessoa sou eu. Então, se alguma Karen branca não gosta disso, paciência. Você já passou por isso? Recebeu muitas críticas? Sim. O que você pode fazer? Não dá para argumentar com esse tipo de gente. Não dá. Não se trata de fatos. É sobre ideologias. São pessoas doutrinadas. Estão entre o estágio 3 e 4 da subversão ideológica. Aquele conceito que Yuri Bezmenov explicou em várias palestras que ainda estão disponíveis no YouTube. As pessoas deveriam assistir, e é isso que estamos vendo acontecer na prática. Essas pessoas não se importam com fatos. Existe alguma forma de combater a subversão ideológica? Se sim, o que você recomenda? Acho que precisamos de novas contranarrativas. Temos que reformar o sistema educacional. Antes de tudo, a história do colonialismo islâmico precisa ser incluída no currículo escolar em todos os lugares. Isso é fundamental. Há um vácuo que acaba sendo preenchido com desinformação e besteira ideológica. E o que também precisamos fazer é identificar e apresentar uma visão clara de um Islã democrático, né, uma forma de Islã compatível com os valores ocidentais,
E todo o resto não devemos suavizar com islamismo aqui e ali. Não, não, não. A política é parte do Islã, enquanto a Sharia fizer parte dele, e nenhuma seita islâmica jamais ousou dizer nós rejeitamos a Sharia. Todos eles aderem à lei da Sharia. Então precisamos ser muito, muito claros sobre o que aceitamos em sociedades ocidentais e exigir que as comunidades islâmicas se alinhem com nossos valores e não o contrário. Agora, eu sei que não temos muito mais tempo, então vou fazer uma última pergunta, mas quero incluir também algo sobre a guerra entre Israel e a República Islâmica. Qual você acha que é o papel de Israel nas chances de paz no Oriente Médio? Como Israel pode contribuir para o avanço do Oriente Médio? E existe alguma forma de Israel ajudar o povo do Irã na situação atual? Sim, acho que é crucial para o Oriente Médio que Israel vença esta guerra. E durante a transição para uma democracia, o governo deve ajudar a oposição iraniana. E aqui me refiro tanto a Israel quanto aos Estados Unidos da América. Temos uma situação em que eu não acho que seja possível derrubar essas insanamente estruturas rígidas a partir de dentro, da forma como está hoje no Irã. As pessoas estão desmotivadas, estão com medo, estão empobrecidas. E esses bandidos estão armados. Eles realmente precisam de ajuda, né? Da mesma forma que no passado ajudaram os comunistas e islamistas a derrubar o Shah, fornecendo armas a eles, sabe? E isso aconteceu por muito tempo. E não foi só o Ocidente, mas também a União Soviética. Sabe, é um ponto realmente interessante que você levanta, porque muitas vezes aprendemos no Ocidente que os Estados Unidos ou a Europa derrubaram essa suposta causa democrática no Irã para apoiar o Shah, quando na verdade, se olharmos de perto, foi justamente o contrário. Sim, claro, com certeza. Mas muitas dessas narrativas foram criadas e espalhadas, ou ainda são espalhadas, pelo próprio regime islâmico. E eles continuam fazendo isso. Veja, eles propagam, e isso é literalmente revisionismo histórico, essas histórias sobre Mossadegh, que na realidade era um autoritário ultranacionalista, um sujeito que estava em conluio com a União Soviética e que empobreceu o Irã e até mesmo dissolveu o parlamento para governar por decreto. Esse foi o seu fim. Basicamente, é um ditador clássico vendido como se fosse um liberal democraticamente eleito. É, sem dúvida, uma falsidade. Uma falsidade descarada, propagada pela República Islâmica e por Meca. Certo. Muito obrigada, Amaral Salmazi, por suas reflexões. É algo que precisamos observar com muito mais atenção no Ocidente, talvez agora mais do que nunca. Obrigada por participar. Obrigada por me receber. Tchau, Emily. E agora vamos ao nosso resumo semanal global: o bom, o mal e, claro, o feio. Começando pelo lado bom, temos uma boa notícia que veio de algo ruim. A França tem aparecido nas manchetes por opiniões lamentáveis sobre o conflito, mas desta vez acertou. Após uma decisão judicial estabelecer um precedente que, na prática, concederia status de asilo a todos os moradores de Gaza na França, pelo menos uma mulher de Gaza perdeu esse benefício após ser inicialmente aprovada. Ela agora está sendo deportada por postar, nas redes sociais, mensagens absurdas de ódio aos judeus. Noor Atalla aparentemente achou que elogiar Hitler e pedir a morte dos judeus era aceitável. Ela foi expulsa da universidade e em breve será deportada.
A França também anunciou que está suspendendo todas as chegadas vindas de Gaza para o país. Finalmente, muito bem, França. Agora vamos às notícias ruins. O ruim desta semana foi a absurda manifestação pró-Hamas na Ponte do Porto, realizada neste fim de semana em solidariedade aos palestinos. Essa marcha de milhares de pessoas contou com cartazes gigantes do Ayatollah Khamenei lado a lado com a imagem de Julian Assange, o traidor, além de cânticos pedindo a morte das forças de defesa de Israel e bandeiras do Estado Islâmico e do Talibã sendo agitadas. Por que a Austrália está permitindo que esse culto à morte paralise uma cidade inteira? E agora, o feio. Eu sei que contei uma boa história sobre a França, mas vamos voltar a criticá-la. Não consigo evitar, a culpa não é minha. A culpa é deles. É impressionante como líderes mundiais viraram completamente as costas para os reféns em Gaza, desde Keir Starmer, que ignorou o apelo de Emily Damari para priorizar a defesa dos reféns em vez de reconhecer um Estado palestino, até a atitude semelhante de Macron. Mas Macron não é a história feia de hoje por causa disso. Ele é a história feia porque disse o seguinte: Senhor presidente, isso inclui também os reféns palestinos? Sim, e os milhares? Todos os reféns. Palestinos também. reféns palestinos? Como assim? Não existem reféns palestinos, existem terroristas palestinos condenados. Suspeitos de terrorismo estão detidos para interrogatório. Israel não sequestra homens, mulheres e crianças como o Hamas fez no dia 7 de outubro. E não existe equivalência moral. Vergonha para você, Emmanuel Macron. E assim encerramos mais uma semana no Eixo da Verdade. Voltamos na próxima semana com mais debates e histórias que impactam o mundo, do Oriente Médio ao Ocidente. Sou Emily Schrader. Siga-me nas redes sociais, Emily K. Schrader ou Emily em Tel Aviv. Obrigada por assistir. Até a semana que vem no Eixo da Verdade, só no GNS.